Olá, pessoas. Eu sou Rodrigo Seixas. Eu tô aqui com a Alessandra. A gente vai falar sobre os times do futebol feminino. Hoje a gente vai falar sobre o Fluminense, temporada 2024 começando. Tem time que já jogou a Supercopa. O Fluminense é um deles. E a gente vai falar hoje sobre como vem o Fluminense, quais são as expectativas para esse time. Time que foi vice-campeão da Série A2 de 2023, acabou subindo junto com outros três times. E nesse ano, a gente está imaginando aqui que não deve ser um ano de Fluminense brigando por título, é um ano mais para o Fluminense tentar se manter na primeira divisão, tentar se reformular, né? Trouxe muitas jogadoras. A gente vai analisar e trazer tudo que a gente olhou e pode prever do Fluminense para essa temporada de 2024. O Fluminense é uma equipe que ainda está engatinhando, digamos assim, né, no futebol feminino, ainda está começando ali um projeto que pode render bons resultados no futuro, mas não vai ser a curto prazo, né? Fez uma movimentação interessante nesse mercado, trouxe cerca de 16 jogadoras, né, para fazer ali recomposição do elenco, então muitas mudanças, né? Manteve o treinador, né, o Hoffmann Túlio, que está há um tempinho já na equipe, mas que apresenta muitas falhas e muitas dificuldades. Isso, claro, tendo em vista um pouco, analisando um pouco do que foi a Supercopa do Fluminense, que já caiu na primeira rodada, ali na primeira fase, para o Avaí Kinderman. E é um jogo que eu até trago aqui para a gente discutir um pouco, porque apesar de. Na minha visão, o Fluminense ter jogado melhor, ter controlado, ter criado boas oportunidades, ter sido mais ofensivo e ter rodeado um pouco mais a área adversária, teve muita dificuldade na tomada de decisão, né? As jogadoras estavam um pouco nervosas, é claro que faz parte, né? Início de temporada, em uma competição, mas fez toda a diferença, porque o Fluminense não soube ter efetividade no ataque e aí sofria contra-ataque e tomava o gol. Então o Avaí Kinderman venceu bem o jogo porque soube aproveitar as falhas desse Fluminense. E são falhas que precisam ser corrigidas muito em breve, porque vai começar o Brasileirão e, como o Rodrigo bem disse, o Fluminense pode até ter risco de não permanecer na Série A1, né? E eu até fiz uma brincadeira porque o Fluminense parece uma montanha-russa, né? Um ano tá na A2, sobe, não consegue se manter, não consegue ser constante, cai, e assim tem sido nos últimos anos. Então, o Fluminense precisa muito corrigir esses problemas se quiser se manter na elite do futebol. Ainda é muito início de temporada, Fluminense trocou muitos jogadores, então é sempre difícil quando você muda muito. E acontece bastante, o Bragantino também subiu junto, né? Afinal, foi um contra o outro, o Bragantino campeão. O Bragantino também trouxe vários jogadores, inclusive vários de fora do país. A gente pode até falar do Braga depois, mas o Fluminense vai ter que remontar um time e a gente vê um problema grave nesse começo de ano, que é a defesa. A defesa tem tomado muitos gols e acho que um problema é porque ele gosta de subir e fazer para fazer a pressão, mas não sabe como cobrir a defesa depois disso. Eu vou até pegar o campinho para mostrar. O Fluminense tem jogado num 4-4-2, um sistema que existe no futebol desde 1966, então é bem comum. Só que tem um problema que ela sobe aqui para marcar a saída de bola, fica todas as jogadoras no campo de ataque, como precisa ser quando você está marcando assim. Só que tem um problema. Quando a bola é perdida, a pressão não é tão bem feita e a jogada consegue colocar a bola nas costas da defesa com muita facilidade. Então você pega uma jogadora que vem aqui e fica mais ou menos nessa linha, você lança a bola aqui, ela pega a bola de frente para o gol e consegue finalizar sem muita dificuldade. Então quando você tem uma defesa que não é tão ágil, eu acho que a dupla de zaga do Fluminense, ou pelo menos as duplas que têm sido usadas, não são tão ágeis para girar o corpo, e como você não fecha tanto a linha de passe assim, você não impede nem que a bola entre pelo chão, porque às vezes se a bola entra por cima, por mais que você tenha uma defesa compacta, ela não tem como a bola entra por cima, daí você tem que ser mais ágil e correr nas costas. Mas se você não consegue nem fechar a defesa nesse sentido, a bola entra até por baixo, então fica fácil da atacante que está vindo dominar, que às vezes a bola por cima é mais difícil de dominar, fica fácil de dominar e chegar no gol frente a frente. Então acaba fazendo com que o adversário não precise criar tantas chances assim para conseguir fazer um gol. E o Fluminense, por outro lado, tem que criar muito mais. Então acaba sendo muito difícil. Contra o Botafogo na Copa Rio, que o Fluminense jogou há pouco, também acabou indo mal. Então acho que o Fluminense ele está tendo muito essa dificuldade para conseguir conter essa última linha da defesa. Por mais que a primeira e segunda linha até pressione bem, se você não pressionar bem com a última linha ou não cuidar bem da cobertura, não faz tanto sentido você marcar alto, porque você acaba tomando esses contra-ataques e acaba perdendo jogos.
É, exatamente. E a equipe do Fluminense é uma equipe até que jovem, né, em relação à média de idade das jogadoras. Claro que são questões que são desenvolvidas ao longo do tempo, ao longo da temporada, mas o Fluminense anunciou há pouco, né, a chegada da Cacau, que eu acho que pode ser uma peça importante, né, para agregar tanto a sua qualidade técnica como jogadora, mas também essa experiência, né, transmitir para as jogadoras essa experiência que vai ser muito interessante, vai agregar muito a essa equipe, né? Também outros reforços que chegaram na temporada que eu posso até trazer como certo destaque é a Mileninha, que vem lá da categoria de base do Internacional, teve destaque, subiu a equipe principal, então chamou a atenção do Fluminense. Pode ser uma jogadora aí que em desenvolvimento consiga agregar muito à equipe. Carla Alves também é uma jogadora experiente, né, passou já por grandes equipes, pode ajudar muito a essa formação do Fluminense. É uma equipe em desenvolvimento, é uma equipe jovem, uma equipe que não tem tanto investimento, né? Se a gente trouxer aqui a título de comparação, no futebol carioca, eu acho que o Fluminense, dentro das equipes que estão disputando a um, é o time que menos tem investimento. Então, é uma questão em que a equipe ainda está em desenvolvimento, está recebendo recursos, precisa ainda caminhar longos passos para conseguir disputar uma vaga para uma próxima fase. Eu acho que o objetivo do Fluminense esse ano vai ser permanecer na Série A1, porque aí sim já vai ser um grande avanço se a gente comparar com os últimos anos em que não consegue se manter na elite. Então, acho que o objetivo do Fluminense tem que ser se manter na equipe e, com isso, investir para que nas próximas temporadas consiga chegar um pouco mais longe. O Fluminense, assim como algumas outras equipes do futebol feminino, ele vive um pouco essa fase de consegue ir bem na Série A2, consegue montar um elenco o suficiente para subir, mas depois que sobe não consegue reformular o elenco ou realmente preparar para poder disputar a A1, porque a A1 tem um nível muito mais forte do que a A2. O Bragantino passou por isso também, subiu e também caiu. Então eu acho que é uma dificuldade acima, porque você pega times que estão muito mais perto de estar estruturados do que na A2. Então a A2 você não precisa não digo nem tanto investimento, porque acho que o investimento desses clubes nem é tão alto assim, se tem outros clubes que têm investimento maior, mas é na montagem e preparação do próprio elenco para a dificuldade que ele vai ter. Então, acho que muitas vezes acontece isso. Também acontece no cenário masculino, mas no feminino eu acho que é mais gritante, porque é um nível bem diferente de disputa na A2 e na A1, então você tem que reformular o elenco, você tem que preparar jogadores até pelo nível de exigência que vai ter. Então, acho que o Fluminense vai sofrer bastante com isso esse ano. Então, é aquela coisa, ele não, ele pode até pensar, de repente, eu pego uma oitava vaga, né? Não são tantos times, mas acho que a primeira preocupação é em não cair. E para começar, pensando em time, tem que começar a organizar a defesa para você tomar menos gols, poder pelo menos empatar um jogo ou outro, nem que seja por 0-0, para aí você ir ganhando confiança, começando a entender a competição e subir. Porque se começar o campeonato tomando muito gol e perdendo jogos no começo, pode ser que o time fique mais perdido ou que não consiga retomar o nível durante a primeira divisão e possa acabar caindo de novo. Exatamente. E talvez uma boa situação em relação a esse ajuste na defesa, né, seja o fato da goleira Amanda ter sido convocada aí para a seleção brasileira. Ela está disputando a Copa Ouro, ainda não jogou, mas foi convocada. Eu acho que é muito mais um olhar de desenvolvimento por parte do Arthur Elias, né, pensando talvez ali nos próximos anos na seleção. É uma jogadora jovem em desenvolvimento, apresentou algumas falhas nesse jogo aí da Supercopa, né, em que o Fluminense perdeu para o Avaí Kinderman, mas é uma jogadora promissora, né, que se conseguir absorver bastante essa experiência que ela está tendo na seleção, quem sabe também terão novas experiências, novas convocações, somando isso ao trabalho que o Hoffman pode fazer ali dentro desse setor ofensivo para melhorar, pode ser uma boa notícia aí para o torcedor tricolor, né, uma jogadora aí de seleção, isso pode agregar e muito para ajudar a melhorar esse setor defensivo. Mas acho que é isso. O Fluminense não é um time que desperta um grande interesse na questão de disputar títulos esse ano, nem o Carioca. O Carioca talvez consiga, mas acho que o Botafogo e o Flamengo estão acima nesse momento. É um clube que não deve fazer muita coisa nesse sentido, mas é um clube que pode se preparar para tentar ficar numa primeira divisão para quem sabe no ano que vem poder investir mais, fazer mais alguma coisa, porque não tem como também, né? Você precisa investir para conseguir melhores resultados e o Fluminense também não investe tanto, então também não dá para
você imaginar que vai conseguir os melhores resultados no futebol feminino, se você também não investir tanto quanto outros clubes já fazem, né. Então, acho que tudo isso joga contra quando você pensa em disputar mais à frente, mas acho que o caso do Fluminense é esse, é um time que tenta nessa temporada não cair, pra de repente daqui para frente, em outras temporadas, conseguir melhores resultados. Mas é isso, o vídeo de hoje a gente falou sobre o Fluminense. Tem uma playlist no canal sobre todos os vídeos falando sobre times do futebol feminino nessa temporada 2024. Você pode entrar e ver. A gente começa falando do Corinthians, passa por Flamengo e tem vários outros clubes. Esse aqui foi sobre o Fluminense. Logo a gente volta com mais clubes até a gente poder conseguir fechar a Série A do Campeonato Brasileiro. Então é isso. Valeu, até o próximo vídeo.